Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje o primeiro leilão de um campo do pré-sal. Vamos falar de erros e acertos do modelo de partilha e especificamente da licitação feita no leilão do campo de Libra. A descoberta do pré-sal há 6 anos levou o governo federal a mudar o sistema de concessões pelo modelo de partilha, com a participação obrigatória da Petrobras com pelo menos 30% dos investimentos e a garantia de que uma parcela considerável do petróleo fique com a União. Para discutir os erros e acertos desse modelo, convidamos o professor da USP e ex-diretor de Gás e Energia da Petrobras, Hildo Luiz Sauer, o professor de Economia brasileira da Universidade Federal do ABC, Vitor Chincariol, e no Rio, pesquisador da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Barbosa Filho. E também contamos com a participação da jornalista Priscila Cash, que selecionou perguntas encaminhadas pelo site www.brasilianas.org. Lembrando que hoje o programa é gravado. Nesse primeiro bloco, vamos discutir o tema central do debate, que são as características genéricas, erros e acertos aí do modelo de partilha. Mas antes de começar, vamos acompanhar a entrevista do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, José Antônio de Moraes. Ele diz por que os petroleiros foram contra os leilões no pré-sal. Vamos assistir. Nós, trabalhadores petroleiros, entendemos esse setor como um setor estratégico da economia. É um bem finito, não tem segunda safra, gastou, acabou. Por ele se mata e se morre no mundo, todas as guerras são em torno da questão do petróleo. Portanto, entendemos que deva ter um controle da sociedade através do Estado. Os leilões têm significado privatização, avanço de um controle privado sobre um bem que deve ser público. Por isso, de maneira geral, nós entendemos os leilões têm sido negativo para o Brasil. Podemos citar os 10 principais produtores de petróleo do Brasil em 2012. Desses 10 principais produtores, 8 eram produtores estrangeiros. Então isso fragiliza a nossa soberania energética. Agora, independente dessa posição mais estratégica nossa, tem um dado concreto na conjuntura com relação ao leilão de Libra. Ao leilão de Libra se soma todos esses aspectos e mais o aspecto de que um dos principais países que disputam petróleo no mundo, os Estados Unidos, ele efetivamente espionou a presidenta do nosso país e logo após espionou a Petrobras, certamente buscando dados estratégicos para poder disputar os leilões de petróleo. Bom, vamos primeiro discutir, antes de entrar em Libra, discutir conceitualmente o modelo de partilha. Ô, Hildo, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador bem rapidamente o que é o modelo de partilha e qual é a sua avaliação sobre a maior ou menor eficácia, o maior ou menor controle do governo em relação ao modelo de concessão. Bom, o modelo de partilha é um modelo que se aplica em geral quando há áreas com baixo risco. Portanto, ele tem como característica fundamental de que o óleo é partilhado depois de pagos os custos de investimento. Então existe, nos primeiros anos, como no caso brasileiro, até 50% do óleo produzido vai como óleo custo para amortizar os investimentos e uma vez inteiramente amortizados, há uma proporção que cabe de óleo lucro ao governo, que então vai comercializá-lo, porque não pode estocar o petróleo, senão é melhor deixá-lo no reservatório, converte em moeda. E a outra parte vai para o consórcio produtor ou a empresa produtora, que por sua vez também é tributada, o que gera um outro fluxo de caixa público, embora não com controle estratégico. Nós temos que comparar esse modelo de partilha com outras alternativas que existem no mundo. O modelo tradicional de concessão é feito quando há um elevado risco exploratório. Normalmente é essa a regra. Então o concessionário paga um bônus de assinatura, paga royalties de 5% a 10% no caso brasileiro, e depois participação especial no caso brasileiro, que pode chegar a 40% para campos altamente produtivos. Chegar para quê? 40% para quê? Para o governo. Para o governo. Para o governo. Então, e o terceiro modelo é o de prestação de serviços, pelo qual o Estado ou a empresa estatal que detém a reserva contrata uma empresa que vai produzir e ela recebe simplesmente um valor fixo ou variável por cada barril de petróleo produzido. Tipicamente, no caso brasileiro, hoje seria pagar algo mais do que $15, livre de impostos, talvez 20 ou 25 dólares por barril, e o restante, 75% a 80%, iriam diretamente para o governo. E existe um modelo que hoje é predominante no mundo, porque as empresas estatais recuperaram, ao longo das últimas décadas,
ou construir ao longo das últimas décadas o controle sobre as reservas. Hoje 92% das reservas mundiais estão na mão de empresas puramente estatais ou híbridas, como a Petrobras, e neste caso das puramente estatais como a Saudi Aramco, a PDVSA, etc., é uma estatal que produz no ritmo que o governo precisar para fazer caixa ou para fazer investimentos. Tá. Depois a gente vai voltar sobre os prós e contras. Aí eu queria ver com o Vitor, de que maneira que você analisa aí as diferenças entre esses modelos que o Ildo expôs e quais que seriam as contraindicações e as vantagens do modelo de partilha? Eu vejo como mais positivo o modelo de partilha, porque ele, dentro desse contexto de segurança energética, de insegurança energética hoje vigente, ele aumenta a participação do Estado em relação ao controle do petróleo como um todo. O Estado ele tem condição, por exemplo, de segurar ou soltar mais a produção de acordo com a sua conveniência? De acordo com a legislação que foi aprovada, né? Aparentemente sim. Não. Foi criada uma estatal para isso, nova. E a Petrobras, necessariamente, tem 30% da produção bruta, né, por lei. Mas eu não acho que possa, uma vez feito o investimento... Tem uma condição que, se faltar combustível internamente, tem direito de segurar para... Sim. Isso aí eu vi. Eu não sei se tem mais restrições. Isso já era antes assim também. Isso. Agora, o problema é o seguinte, exatamente essa dificuldade dos contratos, ou de concessão ou de partilha, eles transformam algo que tem um conteúdo geopolítico, estratégico, num contrato de condição microeconômica, que se resolve por si. Porque uma vez feito o investimento, tipo 100 ou 150 bilhões de dólares para o campo de Libra, as plataformas prontas, operando, eu não vi nenhum dispositivo legal que permite o governo ou a pré-sal ir lá e dizer agora pare a produção para conjugar o ritmo. O que diz a lei, sim, o que é correto, talvez eu esteja se referindo a isso, é que o ritmo de leilões é sugerido pelo Conselho Nacional de Política Energética. Mas uma vez leiloado, ou por concessão, ou por partilha, iniciados os investimentos, feito o plano de avaliação, concluída a exploração, que é a primeira etapa, saber quanto petróleo tem. Fazer o plano de avaliação, que tem que ser aprovado pela ANP, vai-se para o plano de investimentos, que vai levar tipicamente 5 anos, esse período todo leva uns 7 anos, e aí inicia-se a produção. E eu não vejo mecanismos hoje na legislação, nem na minuta de contrato, posso estar enganado, mas acho que não, que permita ao governo ou à pré-sales a intervir e dizer, olha, pare a produção da plataforma tal. Você está produzindo 1.400.000 barris por dia, como o preço está caindo muito, ou porque tem um problema com a OPEP, com a Rússia, que são os grandes produtores, nós vamos parar a produção. Eu não vejo isso. Por isso, o contrato de serviços permite isso. Tá. Vamos para o Rio de Janeiro, para o Fernando. Fernando, a gente está discutindo aqui essa questão. Quer dizer, você tem que ter um ponto ótimo aí entre os interesses geopolíticos do Estado, os interesses das empresas que investem, a segurança dos investidores. Como que você vê esse equilíbrio nesse contrato de partilha? Olha, eu acho que esse equilíbrio ele tem um problema, né, mais relacionado ao custo de extração, inclusive. Eu via o modelo anterior, que foi bem sucedido em desenvolver a indústria de petróleo, em aumentar a produção no Brasil. Eu acho que ele era suficiente para a gente extrair o pré-sal, desde que fizesse um ajuste na participação especial, né? Porque o governo ele pode arrecadar a mesma quantidade de recursos, tanto no sistema de partilha, como no sistema de concessão. Na minha opinião, a maior mudança não foi ter o controle da produção, não foi ter nada. Ou seja, numa emergência, suponha que o Brasil entre em guerra, conflito com alguém, ele precisa de petróleo, a gente vai lá e, no caso de emergência, há uma intervenção e a produção vai no ritmo que a nação precisa. Tá? Eu acho que a produção ela deve ser dada por parâmetros técnicos que permitam você recuperar ao máximo o petróleo que está debaixo da terra, dadas as condições econômicas, ou seja, para que você tenha o maior benefício daquele óleo. Então, eu acho que a mudança de partilha para concessão gerou um atraso desnecessário para a implementação, para o início dos investimentos nos campos. E eu acho que, no final das contas, na minha opinião, é uma medida muito mais de política industrial do governo, que agora gostaria de utilizar o óleo do pré-sal para desenvolver a política industrial nacional, uma indústria do setor petrolífero, do que propriamente de receita. Aliás, no ponto de vista de receita, você pode obter a mesma quantidade de recursos com a partilha e com a concessão,
com uma diferença que na discussão eu acho que os estados não perceberam. No sistema de partilha, o montante arrecadado via imposto de renda cai, porque a União não paga imposto pela própria. Então, a mudança de sistema concentrou recursos na mão do governo federal, que antes iriam para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, através da cobrança de imposto de renda. Então, a minha opinião sobre esse assunto é que os dois sistemas podem ser tão eficientes na extração do petróleo, o Estado pode obter o mesmo montante de recursos, mas a impressão que me passa a mudança de legislação foi somente para motivos de política industrial, tentar criar uma cadeia produtiva relacionada ao setor do petróleo, utilizando o óleo que o governo recebe agora, que é a participação dele, o Profit Oil, em vez de somente recursos financeiros. Mas, Fernando, pela concessão também, o governo não poderia impor o percentual de conteúdo nacional da mesma maneira? Impôs. É assim. Onde? Na concessão? Claro. É assim. Hoje tem os contratos. Onde? Na concessão? Com conteúdo nacional mínimo lá, na hora do leilão da concessão. Então, por isso que eu não entendi por que a partilha facilita a política industrial. O governo parece que está querendo utilizar, fazer uma cadeia de refino e assim por diante. No sistema de concessão, o concessionário só tem que pagar para o governo em dólares ou em reais a arrecadação consistente com aquela produção de petróleo. No sistema de partilha, o governo pode utilizar esse petróleo para estimular o refino doméstico e outras partes da cadeia de petróleo que ele não teria o controle no caso se optasse pelo sistema de concessão. Hildo? Veja, eu acho que são detalhes, porque eu concordo com o Fernando que, aliás, a simulação que eu vou discutir daqui a pouco para a Libra indica que o retorno financeiro para o poder público em ambos os modelos, o do Fernando Henrique e o aplicado pela Dilma, daria praticamente o mesmo. Há incertezas em relação a alguns parâmetros só. E mais ainda, eu concordo com ele que o governo poderia ter feito um decreto aumentando a participação especial para tipo 60%, até 60%, o que daria então mais do que esse leilão feito aqui. Quanto à cadeia produtiva, eu preciso lembrar o seguinte, quem vai comercializar possivelmente o óleo lucro vai ser a própria Petrobras, porque a pré-sal não tem condição de fazer, isso é um mercado complicado, estratégico internacionalmente, a Petrobras já está posicionada nele. E se isso vai ser refinado aqui ou não, é preciso lembrar o seguinte, o grande lucro, o grande excedente econômico vem da área de explorar e produzir o petróleo. A cadeia de refino é uma cadeia concorrencial, onde o lucro é apenas médio. Você pode criar refinarias no Brasil desde que tenha grande escala, porque normalmente é vantagem fazer o refino próximo do ponto de consumo, porque a logística de transportar produtos refinados é muito mais sofisticada, exigindo navios de claros, de escuros, para cada tipo de produto, etc. Por isso que, em geral, a própria PDVSA faz isso. Ela é dona da Citgo nos Estados Unidos, manda o petróleo bruto, que é muito pesado, valorizou duplamente, e refina nos Estados Unidos e distribui por lá, só para dar um exemplo. Você vê como? Do ponto de vista da política industrial, é bastante temerário acreditar que a exportação de petróleo vai gerar uma política industrial muito efetiva. Porque 94, real, R$1, $1. Os Estados Unidos acumularam uma inflação de 20% até agora. Nós acumulamos 120%. A economia norte-americana é 7 vezes maior que a brasileira. O dólar está 2,40. Nós exportamos minério de ferro, soja, etc. Vamos exportar petróleo agora cada vez mais. Como é que você vai fazer política industrial a partir disso, com câmbio nessa taxa? Não, o que se coloca é tentar estabelecer o refino. Não, uma coisa é uma coisa. Quer dizer, a questão é, existe um impacto na cadeia produtiva efetivo da exploração do petróleo sobre a cadeia produtiva como um todo? Eu entendi que o Fernando se referiu a duas etapas. Na área da exploração e produção, toda a tecnologia de serviços que as Oil Service Companies prestam, como a construção das plataformas, os dois modelos hoje são equivalentes. Quer dizer, o conteúdo nacional existe nos dois. Industrial, claro, na parte até produzir o petróleo. Haveria uma possibilidade que ele aventou aí, como se tentou fazer com as duas refinarias do Maranhão e do Ceará, que devia ser só uma, se considerasse o problema da escala, para exportar produtos refinados, incluindo a adição de biocombustíveis, tipo etanol e eventualmente biodiesel, se isso fosse factível. Então, sim,
a cadeia downstream, a jusante, poderia também ser objeto de política industrial. Mas isso também poderia ser feito com concessão, de maneira que eu não vejo grande vantagem nenhuma, nem na concessão, nem na partilha, especialmente do jeito que ela foi, do jeito que foi esse leilão. Eu prefiro o que mais dá controle ao governo estratégico, como já foi definido pela própria FUP aí, que é o sistema de prestação de serviços. A Petrobras seria contratada pelo governo via pré-sal SA, via ANP, nem precisava da pré-sal SA, para fazer a exploração e produção no ritmo que o governo sentir que é necessário. Porque nós estamos incorrendo numa armadilha. Eu acho que o Vitor se referiu a isso. Nós estamos arrancando num ritmo fora do controle do governo, petróleo, convertendo em moeda. E a lei do Fundo Social diz que ele deve ser investido preferencialmente no exterior e que só o lucro dessas aplicações retornarão. Em condições especiais, o governo pode repatriar e trazer parte do próprio Fundo Social. Mas eu não sei se isso é uma estratégia muito inteligente, olhar para as próprias reservas da China e as brasileiras, emprestadas ao governo americano, com juro que é negativo. E nós pagando dinheiro, pagando juros da ordem de 9% que o Fundo Social pudesse ser utilizado para investimento também, internamente. Não, eu acho que não deve. Eu acho que o controle do ritmo de produção, que nem a partilha do jeito que está, nem a concessão permite, é um elemento essencial da política estratégica e geopolítica do governo brasileiro. Nós temos que lembrar, desde que a OPEP foi criada em 60, ela vem tentando elevar os preços bem acima dos custos para obter uma renda. Ela tentou em 2 choques, não se sustentaram porque os próprios países da OPEP furavam o bloqueio, tinha a União Soviética vendendo fora da OPEP, porque ela precisava de dólares, porque estava bloqueada pelos países, especialmente nos Estados Unidos, o México vendia fora da OPEP também. E o preço sempre estava um pouco acima do custo marginal, dos campos marginais ainda necessários para atender a demanda. Só a partir de 2005 é que o petróleo, que custa $1 na Arábia Saudita, custo direto, sem impostos, royalties e transferências. No Brasil, cerca de $15, também sem royalties e transferências. Só capital e trabalho. Mas ele está valendo 100. Então há um excedente de 85, $90 por barril. A sustentação disso se vincula exatamente à coesão que a OPEP conseguiu com a Rússia, que é a segunda maior exportadora do mundo. O grande pulmão é a OPEP, que opera em coordenação com a Rússia e mantém os preços. O governo americano tem um documento chamado Blueprint for a Secure Energy Future, que procura exatamente romper a espinha dorsal da OPEP, usando outros países para intensificar a produção de petróleo. Na plataforma continental americana, o shale oil americano, shale gas, internacionalizar o shale, uma iniciativa para disseminá-lo para a China, para a América Latina e para a Europa, fazer biocombustíveis, eficiência energética e 2 coisas importantes que estão lá. Uma, forçar o Golfo do México a ser aberto inteiramente mediante a negociação com os Estados Unidos para entrar em produção, que a parte americana já está, foi lá que aconteceu aquele desastre horroroso. E a outra muito importante, o documento é de março de 2011 e diz textualmente que na sua visita ao Brasil, o presidente Obama e a presidente Rousseff concordaram em desenvolver os vastos recursos do pré-sal em benefício mútuo dos 2 países. Eu acho que, neste caso, a situação... O Brasil devia estar do lado dos países da OPEP e da Rússia e não dos Estados Unidos nessa questão. Portanto, o controle do ritmo estratégico, do ritmo de produção de petróleo, é claro que o Brasil hoje, exportando, se começar a exportar, Libra no pico deve estar exportando 1,2 a 1,5 milhão de barris. Os atuais planos de investimento da Petrobras prevêem que daqui a 8 anos, 7 anos, em 2020, ela estará exportando, se concluir os planos, cerca de entre 1 e 2 milhões de barris adicionais. Quer dizer, o Brasil estaria exportando 3 milhões de barris, estaria no segundo bloco. Pela exportadora Arábia Saudita e Rússia, com cerca de 10 milhões de barris, os outros vão entre 2 e 4, que é a Venezuela, o Irã, Iraque e o Brasil. Então... Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila Kesso. Lembrando que o programa foi gravado e as perguntas encaminhadas pelo site www.brasilianas.org. Priscila. Nassif, o Janduíto Pinambás, ele faz uma pergunta sobre um ponto do edital do leilão de Libra, que ele fala sobre a possibilidade da aplicação de redutores que podem decrescer o fator do excedente, que é de 41,65% e chegar até 9%. Ele pergunta o que determina esses redutores e qual o risco efetivo de isso comprometer
o lucro da exploração para educação e saúde? Bom, esse é um ponto fundamental, inclusive objeto de ação judicial nossa, professor Comparato, nós e outros. Porque a lei fala que o percentual de participação do governo deve ser um percentual mínimo definido. A ANP inclui uma tabela que, quando os poços forem altamente produtivos e o preço do petróleo chegar a $160, aumenta um pouco a participação especial. Mas se a participação do governo, no óleo lucro, mas se o preço cai para $60, o que é uma possibilidade, e os poços produtores, isso é outro vínculo, com a produtividade dos poços. Um poço típico hoje, com 6 polegadas de diâmetro, vai produzir cerca de 12 mil barris por dia. Se ele ficar entre 10 e 12 mil barris por dia e o preço ficar entre 105 e $120, então a participação é 41,65%. Se o poço cair para menos de 4 mil barris por dia e o preço cair para 60, a participação cai para menos de 10%, como o missivista colocou. E é natural que a produtividade dos poços caia. É preciso lembrar, pela engenharia de reservatórios, todo o barril que é retirado é reposto com água que é injetado para manter a pressão. Ao longo da vida, em geral, o poço estabiliza, os poços estabilizam durante os 4, 5 anos, e depois no 25º a 30º ano, como vai ser o caso aqui, se produz 80% a 90% de água, porque o mesmo poço, o nível sobe. Então, a nossa simulação feita lá na USP indica que, ao invés dos 41%, a participação média, devido a esses fatores, mesmo mantendo o preço do petróleo a $105, será 37%. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasilianas.org, volta logo. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute erros e acertos do primeiro leilão de um campo do pré-sal. São nossos convidados o professor da USP, ex-diretor de Gás e Energia da Petrobras, e do Sauer, o professor de Economia Brasileira da Universidade Federal do ABC, Vitor Chincariol, e no Rio, pesquisador da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Fernando de Holanda Barbosa Filho. Nesse segundo bloco, vamos discutir qual a necessidade de capital financeiro nos empreendimentos de gás e petróleo do pré-sal. Eu queria ver com o Fernando, aí no Rio, Fernando. Veja bem, pelo modelo de Libra, a Petrobras vai fazer toda a operação. Então, você tem uma restrição física aí, que é a capacidade da Petrobras de trabalhar simultaneamente em várias frentes aí. E você tem, e os investidores, os sócios entraram com capital financeiro. Capital financeiro, você teria outras alternativas também, a própria Petrosal, recursos fiscais. Como que você analisa essa necessidade ou não de ter o sócio financeiro e não, digamos, um prestador de serviços para essa área de pressão? Olha, eu primeiro fazer um ponto que eu acho que o sistema de concessão ele tem uma vantagem que tanto a partilha como prestação de serviços não tem, que o agente ele tem incentivo para reduzir o custo. A Petrosal vai entrar para tentar controlar os custos, mas quando você licita uma área, a pessoa vai ganhar o lucro diretamente de qualquer inovação tecnológica que barateie os custos de produção. Em geral, é muito mais provável que essa pessoa inove tecnologicamente do que no caso ou da partilha, que você vai dividir o lucro, tá? Ou ainda mais no lado de prestação de serviço. Então, acho que a concessão tinha esse benefício adicional que a gente não mencionou ainda. Do ponto de vista financeiro, é surpreendente que o governo modificou o sistema, obrigou a Petrobras a colocar 30% e controlou o preço de combustível de tal forma que ele inviabilizou, de certa forma, os recursos financeiros da empresa, que vai ter que ser a operadora do poço. Adicionalmente, você gera um problema de recursos técnicos, ou seja, não é apenas o recurso financeiro que a Petrobras pode não ter, mas se ela for a operadora única do pré-sal, ela pode não ter recursos técnicos, tanto capital humano, ou seja, engenheiros, pessoas especializadas para tocar toda a produção sozinha. Então, eu acho que essa parte de colocar a Petrobras como operadora única, ele acaba gerando uma restrição adicional numa área que você já não necessita. E do ponto de vista financeiro, ou seja, não é tão fácil extrair o petróleo daquela profundidade e não é tão sem risco como se fala.
O risco é menor do que em outras áreas, aparentemente, mas isso tudo se refletiria no quê? No bônus de concessão. Aparentemente, a mudança de modelo, né, foi um leilão sem concorrentes. O lado positivo é que, enfim, vamos desenvolver a área. O lado negativo é que a gente fez um leilão que não pareceu um leilão, ninguém disputou o prêmio. Então, aparentemente, o que aconteceu ali foi que o governo, que tinha preferencialmente a Petrobras como operadora, ele conseguiu viabilizar a Petrobras como operadora a um custo baixo e adicionou parceiros. Eu acho que o grande sucesso do leilão foi não só o aporte financeiro das chinesas, mas, mal ou bem, você tem um aparato técnico que entra junto com a Total e com a Shell, que, de certa forma, do ponto de vista tecnológico, reduz o risco do consórcio. Porque se você utilizar somente uma tecnologia, vamos supor que a Petrobras, que tem vasta experiência na área, diga-se de passagem, supõe que tem alguma coisa que a Petrobras perca no meio do caminho. O risco ficaria muito concentrado. Acho que, do aspecto técnico, a entrada da Shell e da Total, elas facilitam e beneficiam esse consórcio do ponto de vista exploratório. E eu acho que a Petrobras não tinha recursos financeiros para fazer sozinho e o Brasil não está em condições de gastar aquele dinheiro todo sozinho. Voltando ao ponto do bloco anterior, é fundamental que o dinheiro não seja internalizado. Se a gente exportar o petróleo e vier todo o dinheiro para dentro, aí sim você vai gerar uma apreciação do câmbio muito mais forte, que aí sim você pode gerar a famosa doença holandesa, ou seja, uma forte apreciação cambial que vai inviabilizar diversos setores da economia. Eu vejo a criação do fundo, com a aplicação do dinheiro fora e só entrando a renda daqueles recursos, fundamental para que o câmbio brasileiro não se aprecie demasiadamente. Ou seja, alguma apreciação já é natural que aconteça, dada a quantidade de recursos. Se a gente internaliza todos os recursos imediatamente, a chance do câmbio apreciar ainda mais e você aí sim ter uma desindustrialização é muito mais grave. Vamos dividir 2 pontos aí. Essa questão da parceria tecnológica aí, de alguma maneira vai ter essa complementação tecnológica ou fica tudo com a Petrobras? Vamos desmistificar. A Petrobras também, nenhuma delas faz. As empresas de petróleo hoje são equivalentes às montadoras de automóveis. Elas são integradoras, elas gerenciam o risco geológico, o risco geofísico, o risco de engenharia, o risco, enfim, todos os riscos, e depois os de contrato. Mas quem executa mesmo são as Oil Service Companies contratadas para executar isso. É a Schlumberger, a Baker Hughes, a Halliburton, a Transocean, que operava a plataforma que teve um acidente no México e que operou a plataforma que descobriu o Tupi. De maneira que, agora, quem tem mais experiência em contratar e subcontratar e fazer os contratos e acompanhar o serviço é a Petrobras. E pela lei, o papel da operadora é este. Então, a Shell e a Total, e assim como as chinesas, que também são competentes, podem dar palpite no assunto, mas a decisão é da operadora. Mas esse é o conceito. Então, a certeza que nós temos, aliás, essa vantagem do modelo, é que a Petrobras está produzindo 300 mil barris por dia no pré-sal hoje já. Então, a um custo relativamente baixo, da ordem de $15 o barril, um pouco menos. Custo direto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Então, nesse caso, eu não vejo o aporte técnico das sócias. Elas são meramente repassadores financeiros. E mais uma, o Fernando tem razão, porque o leilão de agora vai exigir 15 bilhões de reais. A Petrobras está estrangulada pelo ilegal controle de preços. A lei brasileira não permite controlar preços, tem que ser competitivo. O governo não pode praticar esse assédio moral que está praticando contra a empresa hoje. Então, agora o dinheiro mesmo do financiamento só vai ser necessário depois da exploração concluída, plano de avaliação aprovado, plano de investimentos aprovado. Quantos anos isso vai acontecer daqui a 3, 4 anos, começa o desembolso efetivo. Agora são só os 15 bilhões de reais. Quer dizer, cerca de 7 bilhões de dólares, dos quais a Petrobras vai aportar um pouco menos de 4, e os restantes vão vir dos sócios. De maneira que, agora eu só queria corrigir, o modelo de prestação de serviços, ou mesmo de partilha, quando bem feito, também permite criar incentivos em favor do desempenho tecnológico e da redução de custo. Você pode botar uma meta variável no preço, de maneira que se o preço cair, se o custo cair,
o preço pago pelo serviço é variável. Que é um fator X nas telecomunicações. Todos eles são... Mas Wildes, esclarece um ponto. Agora é minha vez de perguntar. Eu queria levantar um ponto sobre o preço da doença holandesa ainda. Mas eu queria pegar algo que você falou aí, para a gente não perder o fio da meada, depois a gente pega a questão do campo. Da doença holandesa. Não, você está falando que a tecnologia está com essas outras empresas. Mas então, digamos, conhecimento comum diz o seguinte: a Petrobras é dona de uma competência em águas profundas que ninguém mais tem. De quem que é a competência, afinal? A Petrobras tem algo fundamental. Assim como a Volkswagen não é substituída pelos fornecedores de peças, a Petrobras é a grande integradora e tomadora dos riscos, de tomar decisão. Ela sabe aonde e como contratar qualquer um daqueles serviços. Entendi. Senão ela tem que ter 1,5 milhão de trabalhadores, como tem as chinesas. Então tem uma inteligência por Há trás uma que é o divisão valor do trabalho agregado. que moderniza e que torna mais flexível. Tá. O problema da doença holandesa é o seguinte: eu acho que, volto a dizer, a importância de controlar o ritmo de produção do petróleo. E só produzir o volume necessário, que seria equivalente do rendimento do fundo, sem o risco de converter todo o petróleo em moeda e aí colocá-lo no risco financeiro. Qual moeda? E o derretimento do euro de 2008, por exemplo. Imagine, tudo isso tem que ser levado em conta. A melhor garantia que o povo brasileiro poderia ter é ter reservas certificadas, capacidade de produção pela Petrobras, produzir todo ano somente o dinheiro necessário para um Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O petróleo debaixo do oceano, com tecnologia assegurada e com o contexto que nós temos da exaustão definitiva do petróleo em 4, 5 décadas, certamente, na minha avaliação, vai se valorizar muito mais do que qualquer fundo financeiro obtido através de arrancar o petróleo de lá, exportá-lo, porque tem que ser assim, e deixar o dinheiro lá fora. Então são modelos diferentes. Você tem as externalidades positivas aí, de política industrial também, que devem ser contadas. Mas eu queria ver com o Victor o seguinte: vocês chegaram a fazer algum estudo sobre o fluxo de recursos? Pelo seguinte, você tem um investimento inicial. Esse investimento inicial vai ser ressarcido com a produção inicial. Vocês chegaram a fazer algum estudo para mostrar quanto tempo que é necessário para... em cima de grandes números. O que são os grandes números de investimento? O que são os grandes números o tempo para ressarcimento desses investimentos até que o posto consiga ressarcir e gerar os excedentes para o governo? Veja, eu não sou especialista como professor em economia do petróleo. A questão que eu quero levantar é qual o impacto cambial, o impacto sobre o setor produtivo que uma economia exportadora de petróleo vai apresentar em 5, 10, 15 anos. Historicamente não tem sido bom. Se nós pegarmos as economias que mais exportam petróleo e gás, elas não se desenvolveram. Viraram rentistas. Elas viraram rentistas. A União Soviética terminou também, porque na crise do petróleo exportou muito petróleo. Quando o petróleo, o preço caiu, eles ficaram na mão. Então, eu acho que essas questões técnicas são importantes, mas é importante também discutir o impacto macroeconômico disso, sobre o câmbio e sobre a estrutura produtiva como um todo. Eu tenho a impressão que nesse ponto, digamos, quando a gente acompanha o que a própria Petrobras tem feito aí de política industrial, desenvolvimento de cadeia produtiva, o sistema de inovação, o sistema de integração com o setor produtivo aí, eu tenho a impressão que esse é o ponto que está sob controle. Essa questão do câmbio, como que vai ser o fluxo de câmbio, se vai apreciar ou não, acho que é uma incógnita ainda, né? Mas a questão da política industrial... Eu vou te responder a pergunta. Na simulação que nós fizemos lá na U sobre o campo de Libra, supondo 10 bilhões de barris, exauri-los em 30 anos, dado que 5 são os trabalhos preparatórios, indica que, como se pode abater até 50% do óleo, como óleo custo, tipicamente, o investimento deve estar para fazer 10 a 12, 15 plataformas, cada uma custando diretamente 3 a 4 bilhões de dólares. Mais a logística de apoio para a produção e para o escoamento, eu estimo que o investimento vai ser de 100 a 150 bilhões de dólares, provavelmente 100. Isto vai ser repago nos primeiros 4 anos de produção, possivelmente. A partir daí você vai ter óleo lucro. Quer dizer que esses 4 primeiros anos de produção... Quer dizer, cara, a gente tem um período de pré-produção. De preparação dos investimentos. Cronograma, isso vai levar 2 anos na minha avaliação, 2 anos para concluir o processo exploratório, fazer o plano de avaliação, que a ANP tem que aprovar, e daí começar o plano de investimento. É um cronograma físico-financeiro. Provavelmente as plataformas vão entrar em produção entre um período razoável, entre 5 anos, por exemplo, talvez um pouco mais. Então, do quinto ao 9º ano, você vai ter o ressarcimento? Isso sim. Do quinto ao 9º ano, no máximo, todo o investimento terá retornado. A partir daí, o custo será só custo operacional. E o restante vai virar óleo lucro
a ser repartido na proporção definida. Tá. Com aquela tabelinha, que vai levar, na minha opinião, deixar 37% com o governo, pelas modificações naturais do posto, se o preço se mantiver em $105 naquela faixa mediana Tá. de hoje. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila Cash, no portal brasilianas.org. Priscila. A Marília Oliveira, ela não diz de onde é, mas pergunta sobre a Pré-Sal Petróleo, a empresa, qual será o funcionamento dela e se ela terá exatamente as mesmas características da norueguesa Petoro, na qual foi inspirada. Fernando. A ideia é essa. O problema, quer dizer, a gente tem que saber como é que esse fundo vai ser gerido. Um dos principais, a Petróleo, o que ela faz? Ela ela administra o fundo da Noruega, né, porque é um fundo que ele tem dois motivos. O primeiro, ele ajuda a conter a apreciação do câmbio, mas outro aspecto importante é garantir a renda, o direito ao uso do petróleo das gerações futuras, tá? E ele tem que administrar esse recurso, ou seja, a ideia que eu ouvi muitas vezes, vamos investir na Petrobras, na Vale, é justamente o que você não deve fazer com aqueles recursos. Se você vai administrar bem esse recurso, uma vez que você extrai o petróleo do fundo do oceano, você tem que investir ele em atividades não correlacionadas àquilo que o país faz bem. Porque se eu invisto em Petrobras e acontece algum problema, o meu fundo cai ao mesmo tempo em que a Petrobras e o Brasil estão produzindo menos. Então, eu tenho que investir em setores nos quais o Brasil, de certa forma, não tem correlação à atividade econômica brasileira com aqueles fundos. De fato, é investir no exterior. Você controla o câmbio, previne a doença holandesa, previne um efeito mais forte de apreciação cambial e, ao mesmo tempo, gera recursos para gerações futuras. Eu acho que essa é a ideia principal. Além disso, a Petróleos vai ter algum controle sobre o ritmo de extração, ela tem poder de veto nas decisões dos agentes que estão controlando a exploração de cada poço, nesse caso, o consórcio liderado pela Petrobras. Então, a ideia é fazer ela nos mesmos moldes da norueguesa. Uma dúvida que eu tenho em relação ao fundo soberano, tá, é o risco que a gente tem de, num futuro, algum governo que necessite, por algum motivo, dos recursos, sacar aquele fundo, dado que, institucionalmente, esse fundo ainda não está solidificado na nossa economia. Ou seja, eu não acredito que nenhum governo norueguês consiga arbitrariamente sacar recursos daquele fundo e internalizar na economia no momento de crise ou para ganhar alguma eleição. Eu tenho dúvidas se o nosso aspecto institucional vai nos proteger no futuro. Tá? A ideia é boa, eu não sei como é que isso vai funcionar na prática. Vamos a mais um intervalo e nós retomamos a discussão daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute erros e acertos do primeiro leilão do campo do pré-sal. Nesse último bloco, vamos falar sobre os efeitos do leilão de Libra, sobre os próximos leilões. Eu começo com o Hilton. Hilton, quais as lições que se tiram desse leilão e quais você acha que vão ser eventualmente assimiladas pelo governo? A primeira é que provavelmente, a primeira conclusão, a simulação que nós temos é de que, mesmo com a baixa participação especial máxima definida no decreto Fernando Henrique, o resultado financeiro para o governo, sob concessão ou sob leilão, como ele foi, vai ser praticamente o mesmo. Tem diferenças aí, depende de algumas, do fluxo de caixa, talvez a concessão predomine. O segundo é de que, institucionalmente, se revelou um arranjo muito complexo, criar consórcios para competir. A tendência natural é que, se a Petrobras cumprir a sua obrigação interna de maximizar o benefício para os acionistas, a tendência é que não haja competição em nenhum desses leilões e que vai prevalecer sempre, portanto, a participação mínima definida, sem concorrência, que é muito complicado imaginar. A Petrobras formar um consórcio em torno dela, um outro consórcio vai se formar para competir com ela e depois, se aquele ganhar, eles vão ter que se acertar com a Petrobras. O que afastou os competidores americanos, na sua opinião? Eu acho que foi esse fato. O segundo é porque também a única função dos grupos de fora é trazer finanças. O ritmo de financiamento definido de acordo com o cronograma físico-financeiro que vai ser estruturado e aprovado pelo comitê gestor, que é presidido pela... Você que passou pela Petrobras, só para entender uma coisa. A gente está falando de limitações técnicas aí, de você abrir muitas frentes.
você está colocando que a Petrobras, com esses esquemas aí de EPCs e dessas companhias que gerenciam o petróleo, o que ela tem que fazer é estruturar, digamos, a logística e a lógica. Acompanhar, claro. Há uma capacidade ociosa no mundo para dar conta aí de abrir várias frentes de exploração? Veja, essas oil service companies, elas circulam no mundo inteiro, elas prestam serviços, são as mesmas em toda a cadeia produtiva do petróleo para todas as empresas. É tudo muito parecido. Mas tem uma capacidade ociosa aí para... Ociosa eu não diria, porque com o aumento dos preços houve uma plataforma que antigamente a gente alugava para fazer perfuração, custava 100, 200 mil dólares por dia, passou a custar $500 milhão por dia, para dar uma ideia. Mas então, nesse sentido, o ritmo de produção é importante. E o Brasil tem outro problema. Quer dizer, a questão ambiental não está adequadamente resolvida no Brasil também. A outra razão pela qual eu iria com menos sede ao pote, nós não sabemos quanto petróleo tem no pré-sal brasileiro, não fizemos isso, era barato fazer isso, basta 100 poços a um custo de $6 bilhões para mapear tudo. 30% do pré-sal já foi entregue sob contratos de concessão, sem saber que ele existia, já está entregue. Então, o governo está abrindo mão do fator estratégico. Não se sabe quanto petróleo o Brasil estará exportando quando esses contratos se resolverem. Quando as concessões concluírem seu processo exploratório e vão produzi-lo o quanto antes, porque o contrato de concessão e o de partilha prevêem que no prazo estipulado contratual se extraia todo o petróleo o quanto antes de lá, porque prevalece a lógica microeconômica. Esta é a grande lição que eu vejo. Tá. O modelo operacional não funcionou porque o governo empurrou a Petrobras, no certo sentido, a exercer o papel dela como empresa capitalista que visa maximizar o retorno para seus acionistas. Por isso que eu acho que fracassou. Só havia lugar para alguns. A verdadeira concorrência, na minha opinião, se deu no processo de seleção dos sócios pela Petrobras para compor o consórcio liderado por ela. Tá. Essa foi a concorrência. Tá. A outra, em geral, vai tender a dar vazia. Então, eu acho que esse modelo tem que ser revisto, sim. Só que eu proponho simplesmente outro. Ou a contratação direta da Petrobras no regime próximo de serviço, como é o que permitido pela lei. Aliás, a lei determina que toda vez que houver interesse nacional, o Conselho Nacional de Política Elétrica deve indicar a contratação direta. Nós interpretamos que isto foi uma falha legal desse modelo agora, que não se disse se havia, não se fez análise. E a minha interpretação é de que o controle do ritmo de produção, manter o preço elevado em conjunto com os demais exportadores, são dois fatores estratégicos, porque senão nós desvalorizamos, inclusive, nossas reservas. Acho que nesse sentido nós poderíamos fazer uma pergunta retórica, que é a seguinte, né? O fato de a Petrobras ser uma empresa de capital aberto pressionou contra as rendas que o governo vai obter com a exploração da Libra. Então, devemos manter a Petrobras juridicamente nesse formato? Modelo, só que nesse isso é modelo? problema do modelo, não é problema da Petrobras. A Petrobras cumpriu o seu papel. Não, sim, Mas os governo. acionistas querem menor renda para o governo. Eles querem pagar menos em lucro e óleo, né? Devemos manter a Petrobras como uma pessoa jurídica de capital aberto? Fernando, o que você achou dessa parte regulatória, legal aí? E quais as lições que você acha que se tira para os próximos leilões? Não tem Acho que o leilão. leilão, a teoria de leilões é a teoria que mais se desenvolveu nos últimos tempos em economia e o governo não está consultando especialistas. Diga-se de passagem, eu não sou um, tá? E, obviamente, o leilão, como leilão, ele foi um fracasso, tá? Um leilão onde você não gera concorrência, porque é um leilão muito estranho. Eu vou ganhar da Petrobras e a Petrobras vai administrar os meus recursos. Ou seja, obviamente que é difícil você imaginar quanto você bidaria no leilão, quanto que você apostaria para ganhar da Petrobras se é ela que vai gerenciar. E qual o incentivo da Petrobras a dar um lance mais alto, dado que ela vai participar do leilão vencedor de qualquer forma? Eu acho que ele foi um leilão muito mal desenhado no ponto de vista de gerar a maior receita do leilão, mas eu acho que a gente talvez tenha que pensar se não foi esse o objetivo do governo. Ou seja, aparentemente o governo gostaria que a Petrobras ganhasse, porque ele botou ela como monopolista, ele conseguiu que a Petrobras ganhasse o leilão pagando o preço mínimo. Tá? Eu acho que nesse sentido, sim, o leilão foi um sucesso. Se o objetivo era que a Petrobras ganhasse o leilão, ele é um sucesso. Se o objetivo era extrair o maior recurso daquele campo, tá? Ver quem pagaria o maior valor e etc., ou seja, a maior parcela para o governo, aumentasse a partilha do governo, eu acho que tem que se repensar o modelo, porque nesse modelo, aparentemente, por tudo que já foi se falado aqui e pelo que você ouve dos especialistas no desenho de leilões, não é a melhor forma de maximizar os recursos. A impressão que eu tenho é que o governo está muito satisfeito. Eu acho que a Petrobras, pela própria lei, era a preferida para ganhar. Ela conseguiu ganhar pagando o bônus mínimo, quer dizer, na verdade, pagando a parcela mínima da partilha.
Então, para a Petrobras foi bom, o governo aparentemente está satisfeito que a Petrobras ganhou, mas talvez isso não seja o melhor para o Brasil. Eu não advogo a nacionalização da Petrobras, eu acho que o leilão, como foram feitos os sistemas de concessão, gerou bastante benefício para o Brasil. Eu confesso que eu acho que a gente perdeu alguns anos nessa discussão, dado que o sistema de concessão funcionava e, como já mencionado aqui, não vai gerar recursos adicionais para o governo, a mudança de concessão para partilha. E, dado que a gente atrasou a produção desse campo em 5 anos só para fazer o leilão, se você pega 5 anos de atraso num recurso desse montante, foram perdas financeiras que o governo teve, porque ele vai demorar 5 anos a mais para arrecadar a parte dele do leão. E nessa mudança toda, de novo, vou repetir o que eu falei, eu acho que o motivo do governo foi aumentar a parcela do governo federal, porque a parcela de imposto de renda aqui é de 34% que as empresas pagariam, tá? Ela some no sistema de partilha e concentra recursos para o governo federal. Então, eu acho que esse foi um dos motivos da mudança. O governo federal conseguiu concentrar recursos na mão dele, em vez de dividir com estados e municípios. Vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila Cash, enviada pelo portal www.brasilianas.org. Nós temos algumas perguntas aqui que falam sobre um risco de redução do preço do barril e qual seria esse impacto. No caso, Macedo e o Weber Foucault de São Paulo perguntam os dois sobre isso. O Macedo cita também o caso da União Soviética, que sofreu uma repressão pelos Estados Unidos, se isso poderia acontecer. Esse é o ponto que eu tenho levantado. Veja, eu vou dar um cenário drástico. Se o governo não retém o ritmo, o controle sobre o ritmo de produção, suponha que aconteça uma guerra de preços de petróleo. A OPEP tem condições de baixar o preço para até $30 e ainda lucrar, porque o custo deles é muito baixo. Quebra esse sistema todo, além de ter danos evidentes sobre as energias renováveis e biocombustíveis. Por exemplo, nesse sentido, que eu venho defendendo a ideia de que, geopoliticamente, depois que o Yeltsin entregou todo o petróleo para os plutocratas e o Putin retomou debaixo da Gazprom e está se entendendo com a OPEP, a questão do petróleo tem que ter essa visão geopolítica. Do contrário, existe esse risco, sim, do preço cair, desvalorizar reservas. Só que, lembro de novo, nós já entregamos 30% do pré-sal em concessões sem saber quanto petróleo tem lá, mas ele vai ser produzido, porque o contrato de concessão assim o exige. Segundo lugar, leiloar 10 a 15 bilhões de barris sem saber quanto é, que é equivalente à reserva residual. Nós descobrimos 20 bilhões em 60 anos, produzimos 5. Agora, de repente, vamos entregar sem saber o que tem nas concessões e o que tem ainda no pré-sal remanescente. Nós sabemos que cerca de 50 bilhões já estão confirmados de barris no Brasil. Estamos entre o grupo de países que tem a segunda maior reserva, no grupo dos segundo colocados, acima só a Arábia Saudita. De forma que a lição fundamental deste leilão, fora essa questão geopolítica que foram no debate, é de que ele não funcionou e a única coisa que sobrou de lá da lei da partilha é a válvula de escape. Contratação direta da Petrobras, onde o contrato pode ser negociado direta e transparentemente, mantendo todas essas salvaguardas que eu estou me referindo aqui. É o que se salva da partilha. O leilão, do jeito que foi feito, foi um grande fracasso. Tanto que a simulação dele comparado com a partilha revela aproximadamente o mesmo fluxo. Então, tanto os neoliberais quanto o neo-PT falam coisas diferentes, mas fazem a mesma coisa. Nesse sentido, quanto mais a estrutura econômica depender do petróleo, e quanto maior for a flutuação negativa do preço do petróleo, maior será o impacto macroeconômico de curto prazo sobre a economia. Mas, do ponto de vista da geopolítica que o camarada perguntou, o Brasil não tem soberania militar suficiente para defender tantas reservas de petróleo. Não tem. Estatizando ou não o modelo, tem que ser discutido o problema da soberania militar brasileira, face em relação aos Estados Unidos e outros países dominantes. A conjuntura internacional muda rápido. O Iraque foi parceiro dos Estados Unidos por muito tempo. E em 2, 3 anos eles derrubaram o governo e entraram ali. Se bem que, digamos, toda desestabilização política, ela partiu de dissidências internas, de guerras internas. Não, mas o Oriente Médio foi destabilizado, o Sudão do Sul foi criado, a África está instável, exatamente pelo conflito em torno do petróleo, onde hoje estão disputando espaço passo a passo os Estados Unidos, a Europa e especialmente a China. Retoricamente, nós podemos perguntar, um país com a dimensão brasileira, territorial e de reservas naturais, pode se dar o luxo de não ser uma potência nuclear também? Bom,
Isso foi além dos contratos. E o programa Brasilianas.org sobre erros e acertos do primeiro leilão do pré-sal termina por aqui. Agradeço a participação do professor da USP, ex-diretor de Gás e Energia da Petrobras, o Hildo Sauer, do professor de Economia Brasileira da Universidade Federal do ABC, o Vitor Chicariol, e no Rio, do pesquisador da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, o Fernando de Holanda Barbosa Filho. E também agradeço a colaboração da jornalista Priscila Kersh e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.